Governo e militares celebram o 97º aniversário do armistício da Primeira Guerra Mundial, o 41º aniversário do fim da Guerra do Ultramar e o 92º aniversário da Liga dos Combatentes. Marcamos este dia histórico para nós, Liga dos Combatentes, para o país em geral, com a colocação dos restos mortais de um soldado de Portugal caído na Guerra do Ultramar. Nesta edição não perca também a entrevista ao general, ex-presidente da República, Ramalho Eanes, que assinala a dívida da sociedade para com os seus combatentes. É chamar a atenção da sociedade para os homens que combateram em defesa daquilo que eram os valores mal ou bem considerados da pátria, de tal maneira que perante eles a sociedade perceba que tem obrigações que não pode deixar de cumprir. Está a começar o Magazine dos Combatentes. Governo e militares assinalaram no Forte do Bom Sucesso, em Lisboa, o 97º aniversário da assinatura do Armistício da Grande Guerra, o 41º aniversário do fim da Guerra do Ultramar e o 92º aniversário da Liga dos Combatentes. Na ocasião, a Liga dos Combatentes inaugurou a capela e o Memorial do Combatente, onde de resto ficam depositados os restos mortais de um combatente por Portugal caído na Guerra do Ultramar. Um contributo para a preservação da história, como faz questão de assinalar Chito Rodrigues, presidente da Liga dos Combatentes. Hoje marcamos este dia histórico para nós, Liga dos Combatentes, para o país em geral, com a colocação dos restos mortais de um soldado de Portugal caído na Guerra do Ultramar, junto a várias lápides onde estão colocados os nomes daqueles que morreram por Portugal. Enquanto até agora, neste lugar de história, tínhamos um monumento aos combatentes do Ultramar, já com uma lápide com nomes daqueles que caíram nas operações de paz e humanitárias, a partir de hoje temos um aprofundamento deste sentimento espiritual, colocando um lugar de reflexão à disposição das suas famílias ou daqueles que nos visitam, e colocamos um túmulo com os restos mortais de um soldado de Portugal que pode ser visitado e onde, sobre esse túmulo, sistematicamente se ouvem os nomes daqueles que neste santuário da pátria se encontram. Aprofundamos esse sentimento. Hoje, este Forte do Bom Sucesso do século XVIII, tendo à sua direita a Torre de Belém do século XVI, envolvendo um monumento do século XX, transforma este espaço, dando-lhe uma visão mais ampla, e podemos dizer que da Torre de Belém, início do Império, ao monumento dos combatentes do Ultramar, século XX, fim do Império, passando pelo Museu do Combatente no Forte do Bom Sucesso, nesses 200 metros nós temos 500 anos de história. E é esta visão que é importante seja transmitida não só aos portugueses, mas àqueles que visitam este espaço, porque aqui há o sentimento profundo daquilo que são os valores supremos do nosso Portugal. Não é normal, talvez, ainda nas escolas, transmitir esta ideia global de que não se morreu apenas na Grande Guerra, como consta de alguns livros da escola, mas começamos a morrer quando Afonso Henriques desceu por aí abaixo e fundou a nossa nacionalidade, e continuamos a morrer ainda hoje, cumprindo
os deveres superiores do país, mesmo que seja morrer no Afeganistão, na Bósnia, no Iraque ou noutro ponto do mundo, porque isso é a continuação do nosso trajeto histórico, que desde os anos de 500 nos levam para fora, passando os mares, estando presente nos vários continentes, como estivemos antes com Dom Henrique. E estamos hoje com os governos que nos governam e decidem que as Forças Armadas são aquele braço estendido da diplomacia que garante ao país a visibilidade necessária para garantir, pelo menos, alguma soberania, mas com certeza toda a sua identidade. Cria-se assim um novo espaço de reflexão para a sociedade portuguesa no seu geral, mas especialmente para o combatente. É também a visão do Bispo das Forças Armadas, Dom Manuel Linda. Um espaço de reflexão que é sempre importante para as nossas vidas e numa sociedade tão agitada como a nossa, independentemente do contexto militar. Nós precisamos de espaço de silêncio, de encontro e os militares também o precisam. Até porque sabem que eles estão ao serviço de uma sociedade que muitas vezes não os compreende e, portanto, passar por aqui, sentar-se, refletir, pensar, é qualquer coisa também que diz respeito muito à sua própria personalidade. Justamente esse aspecto, sente que a sociedade de hoje, e os mais novos seguramente não viveram o drama da guerra, é uma sociedade que compreende pouco o combatente. Partilha dessa ideia? Até certo ponto partilho, porque hoje, devido ao número de informações que nos chegam cotidianamente, e são tantas por intermédio, concretamente, da realidade virtual, nós não conseguimos digerir todas. Se não digerimos as do presente, muito mais dificuldade temos em digerir aquelas que foram de um passado, até que ainda que seja relativamente recente. Se me permite um termo de comparação, para uma parte significativa da nossa juventude, falar de 25 de Abril é falar de uma coisa que talvez pertença à pré-história, outra realidade semelhante. Portanto, falar também do contexto do sacrifício das guerras do ultramar, dito ultramar naquela altura, é para muitos uma realidade completamente desconhecida. (11 da manhã de 11 de novembro de 1918. Entrava finalmente em vigor o armistício que punha fim aos 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Uma das páginas mais sombrias da história da humanidade. O documento, celebrado em todo o mundo, foi assinado no interior de um vagão-restaurante em plena floresta de Compiègne, por Ferdinand Foch, comandante-chefe dos aliados, e também pelo oficial alemão Matthias Erzberger. Ao armistício seguiu-se em 1919 o Tratado de Versalhes, onde a derrotada Alemanha era obrigada a reduzir para metade a sua força militar, a pagar indemnizações aos aliados, a ceder todas as suas colónias e a devolver a Alsácia-Lorena à França. A Liga dos Combatentes, que em 2016 vai celebrar 93 anos de atividade, nasce justamente na sequência da Primeira Grande Guerra, que, como se sabe, teve a duração de 4 anos, de agosto de 1914 a novembro de 1918. Os objetivos da instituição, hoje liderada por Chito Rodrigues, mantiveram-se na viragem para o novo século: a preservação da história e o sentido de solidariedade,
para com combatentes e seus familiares. E fazendo um pouco de história, a Liga dos Combatentes surge pelo espírito empreendedor de João Jaime Faria Afonso, com o objetivo de apoiar militares, designadamente inválidos de guerra, viúvas e órfãos. No entanto, a primeira tentativa de associação, logo em 1919, não é coroada de êxito, com os próprios militares a renderem-se ao desalento e à falta de coesão que se notava na sociedade portuguesa. O projeto seria, todavia, recuperado em 1921, com o primeiro corpo diretivo a ser eleito em 1923. É uma instituição que, desde o início, apresentou dois grandes objetivos: a promoção dos valores, da história e a promoção da solidariedade e a prática da solidariedade para com os combatentes e famílias a quem a vida sorriu menos. E, portanto, nunca fechamos as nossas portas desde a sua criação, contrariamente àquilo que por vezes se transmite. A Liga dos Combatentes foi fundada por um soldado. Um soldado foi ferido em combate na Grande Guerra. Um soldado que saiu da Grande Guerra sargento do Exército e que, regressado com mais alguns camaradas seus, alguns oficiais do Exército, fundaram esta instituição que eu diria que é responsável, porque até hoje a memória daqueles que caíram na Grande Guerra seja hoje invocada no seu centenário da forma como está sendo. O Bispo das Forças Armadas, Dom Manuel Linda, reporta-se igualmente à importância do trabalho que a Liga dos Combatentes desenvolve na sociedade portuguesa. É notável a todos os títulos, não só no campo assistencial, como no manter viva, digamos, a memória, porque é outra realidade muito tipicamente humana daqueles que de facto sacrificaram e as suas famílias, como até numa certa abertura para a espiritualidade que de facto para mim é tão notória da parte desta direção. Por isso, o trabalho da Liga para mim só pode ser classificado com um adjetivo notável. E agora no programa a entrevista ao antigo Presidente da República Portuguesa, General Ramalho Eanes. É com satisfação que o histórico militar tem acompanhado a ação da Liga dos Combatentes ao longo dos tempos, designadamente no pós-guerra do ultramar. Acho que a Liga, enquanto organização da sociedade civil, uma missão muito específica, que é cuidar dos combatentes, cuidar deles sob todos os aspectos, tem desenvolvido um papel notável. Tem chamado a atenção da sociedade para os homens que combateram em defesa daquilo que eram os valores mal ou bem considerados da pátria, de tal maneira que perante eles a sociedade perceba que tem obrigações que não pode deixar de cumprir. Mas sente a sociedade civil da atualidade pouco atenta àquilo que foi o trabalho dos combatentes? É natural. É aquilo que fazia com que a sociedade civil estivesse muito ligada à instituição militar, era o serviço militar obrigatório. O serviço militar obrigatório era uma espécie de cordão umbilical entre a sociedade civil e as Forças Armadas. Acabado o serviço militar obrigatório, quebrou-se esse cordão e é natural, portanto, que não haja a atenção, o cuidado que existiam relativamente às Forças Armadas por parte da sociedade civil. Por outro lado, hoje também, Portugal não tem as ameaças nem as exigências militares que tinha enquanto teve o Império. É natural, portanto, que as pessoas, enfim, não sentindo a força do Império e a necessidade do Império, não sintam também tanto a necessidade das Forças Armadas, embora elas sejam uma instituição estruturante do país e, portanto, fundamental. E justamente nesse âmbito temos este projeto social, os complexos em Estremoz e no Porto, que cabem, obviamente, dentro desse espírito. Bem, esses complexos têm mais por finalidade auxiliar diretamente os ex-combatentes. Não é tanto chamar a atenção da sociedade civil para os antigos combatentes e para as obrigações que decorrem para a sociedade em relação a esses homens, mas mais proporcionar-lhes um apoio direto, embora, obviamente,
se espere que haja a contribuição da sociedade civil para a manutenção dessas instalações. E a fechar o programa de hoje, abrimos o véu a um dos projetos sociais da Liga dos Combatentes, justamente a Liga Solidária. Projeto através do qual já foram edificados 2 lares, um em Estremoz e outro no Porto. Esse projeto faz parte de 6 grandes programas estruturantes e estratégicos que nós temos. Esse chama-se Liga Solidária. Temos um programa estruturante Cuidados de Saúde, um programa estruturante Cidadania, Cultura e Defesa, um programa estruturante Inovação e Modernização, um plano estruturante Passagem do Testemunho. Portanto, temos 6 planos estruturantes. Conservação das memórias. Fizemos agora a 7ª operação em Moçambique, trazendo à dignidade aqueles restos mortais que estão no meio do mato e estão no capim. Esse programa Liga Solidária é um destes 6 grandes programas estratégicos estruturantes da Liga dos Combatentes. E nesse programa estruturante nós definimos, digamos, o apoio social que é necessário garantir aos combatentes e às famílias que necessitem, na velhice, de um lugar onde se instalar. De maneira que, há 8 anos a esta parte, lançamos esse programa. Temos 5 terrenos das câmaras municipais que nos foram cedidos por escritura e concorremos aos vários programas dos governos, sistema PARS, etc. Nunca fomos beneficiados com isso. Tínhamos um lar dos filhos de combatentes no Porto e sucedeu que um programa in Alentejo, com o apoio da Comunidade Europeia, foi lançado, nós concorremos. Portanto, há cerca de 2 anos, lançámos-nos a construir um lar em Estremoz e lançámos-nos a remodelar um espaço que tínhamos no Porto, na Quinta Amarela, criando um complexo onde temos hoje uma residência para a terceira idade, temos hoje um infantário e uma creche. Portanto, isto é um facto histórico na Liga dos Combatentes, porque nunca, durante toda a sua existência, foi possível oferecer aos combatentes algum espaço para satisfazer as suas necessidades no âmbito da terceira idade, quarta idade, idade de ouro, como lhe quiserem chamar. Portanto, para nós, realmente é significativo termos conseguido materializar este objetivo, que nos durou, digamos, a finalizar anos, mas chegámos ao fim e honra-nos, alegra-nos, satisfaz-nos. Estamos satisfeitos por ter atingido este objetivo. Não queremos ficar por aqui, porque não é só isso. Temos feito protocolos com várias instituições no sentido de garantir o apoio social aos combatentes e às famílias, e temos hoje protocolos estabelecidos para completar este leque de apoio à idade de ouro. É assim o projeto Liga Solidária, uma das plataformas de ação da Liga dos Combatentes. Um projeto que nos propomos conhecer ao pormenor em próximas edições do Magazine dos Combatentes.